Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as três revoluções industriais, tá certo? Vamos fazer um remaker, né, dos períodos que, de certa forma, foram de suma importância para a evolução das sociedades humanas. Aqui está o professor Heraldo, a minha caricatura que os estúdios, né, da Pixar pegaram, e a gente vai agora para o próximo tópico, que é a primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial, ela se inicia basicamente na segunda metade do século XVIII, a partir de 1776. Então, nesta segunda metade do século XVIII, nós tivemos a evolução das técnicas produtivas, as primeiras máquinas a vapor, a water framing, a spinning jenny, que eram máquinas pautadas na indústria têxtil, eram teares, certo? Então, o que é que acontece? Nós tivemos a Inglaterra como o país pioneiro desse primeiro processo da Revolução Industrial. Mas por que este pioneirismo inglês? Bom, primeiramente a Inglaterra foi uma grande potência ultramarina. Por ser essa grande potência ultramarina, eles captaram muito recurso, muito capital, né, chamado de capital mercantil. Esse capital que a burguesa passou a administrar, eles passaram a reinvestir. E o lema da burguesia britânica da época era: não se tem lucro se não tem investimento. E, fundamentalmente, quem tem medo de perder tem medo de ganhar. Então, foi com esse lema da burguesia britânica que eles passaram a empreender dentro do sistema produtivo, né? Com as primeiras máquinas a vapor. Eles passaram também a ter a energia pautada no carvão mineral, já que os britânicos tinham uma grande reserva de carvão mineral, tanto dentro da própria Inglaterra como nas suas colônias, né? África do Sul, Austrália e Estados Unidos, certo? E eles tinham também um enorme mercado consumidor, visto que suas colônias elas tinham relações comerciais, principalmente porque eles tinham dois tipos de colônias, as de povoamento e as de exploração. Beleza? Então, surge aí a primeira revolução industrial, como aqui está, né, falando para vocês. Essa primeira revolução industrial, ela teve algumas características importantes, tá certo? Primeiramente, ela não aconteceu em um estalar de dedos. Foi todo um processo. Então, dentro desse processo, nós tivemos o sistema artesanal. Do artesanato passou-se para a manufatura e da manufatura passou-se para a maquinofatura ou a industrialização propriamente dita, certo? Que isso acontece, como eu disse, na segunda metade do século XVIII, como nós temos aqui, certo? Essa primeira revolução industrial, ela se perpetua durante um longo período. Aí depois nós temos uma segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, ela começa lá pela segunda metade do século XIX e se perpetua até a primeira metade do século XX, quando nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, a terceira Revolução Industrial, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa primeira Revolução Industrial, ela vai do século XVIII, de 1776 em diante, até o século XIX, certo? Ela passa mais de um século com esse processo denominado de Primeira Revolução Industrial, que inicialmente estava característico tão somente na Inglaterra. Posteriormente, tem um período expansionista dessa atividade industrial para outros países europeus, o que viria a ser a Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Suécia. Estes países passaram a ter a sua atividade produtiva industrial. Posteriormente, essa indústria passa para a Rússia, Japão, atravessa o mundo e chega lá no outro lado, nas Américas, nos Estados Unidos. Então, essa atividade produtiva, essa atividade industrial, em seu primeiro passo, ela restringe-se basicamente à Europa. Posteriormente, chega à América. E é chegando à América, aos Estados Unidos, é que os estadunidenses eles desenvolvem um novo sistema, né, baseado, né, nas revoluções, né, tecnológicas e científicas de sua época, principalmente quando nós tivemos o sistema taylorista-fordista, ou simplesmente o Fordismo, como sistema de produção. E, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a terceira Revolução Industrial, na qual nós estamos inseridos. Se bem que muitos acreditam que estamos prestes
a sairmos desta terceira revolução industrial para entrarmos numa quarta revolução industrial, certo? Que seria a inteligência artificial, a AI, Artificial Intelligence. E muitos cientistas acreditam que estamos próximos de acontecer, visto que os computadores eles vão passar a pensar. E aí é um grande perigo, né? Aí a gente já acha um pouco futurístico, mas é um grande perigo, porque vai que o computador identifica que o mal da humanidade é o ser humano. Como nesses filmes cataclísmicos, né? Como Exterminador do Futuro, entre outros. Tá certo? Então nós vamos perceber que estamos na terceira revolução industrial, contemporaneamente, e migrando para que em 2030, 2040, nós adentremos a uma nova revolução industrial. Essa terceira que nós estamos é a técnico-científico-informacional. E a próxima, ela será das inteligências artificiais, também chamada de convergência. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos continuar. Características dessa primeira revolução industrial. Iniciada na Inglaterra, ela tinha como principal característica a indústria têxtil, certo? Sua principal fonte de energia era o carvão mineral e eles tinham um monopólio, basicamente, da produção e a distribuição dos gêneros manufatureiros ou industrializados em todo o planeta, certo? Houve uma total ruptura no processo produtivo. Então, passa-se de um sistema manufatureiro para um sistema maquinofatureiro, ou seja, feito por máquinas. E esse sistema maquinofatureiro, ele é o que dá o termo de industrialização propriamente dita, porque esse processo de revolução no sistema produtivo, ele advindo desde o artesanato. O artesanato é um sistema produtivo, onde uma só pessoa realiza todas as etapas da produção. Na manufatura, você tinha a divisão da produção. Por exemplo, você pegar uma cadeira, aí, quando é um artesão, ele realiza todas as etapas. Ele pega a madeira, ele corta, ele lixa, ele encaixa, ele pinta a cadeira, então ela está pronta. Esse é o artesão. Já, por exemplo, nas corporações de ofício, nas oficinas, eles pegavam e dividiam. Uma pessoa ficava responsável pelo assento, outra pelo encosto, outra pelas pernas, uma outra pela montagem, outra pela pintura. E isso já dava um toque de revolução no sistema produtivo, que foi totalmente avançado com a introdução das máquinas dentro deste processo. Que aí é o que nós chamamos de revolução industrial propriamente dito, ou maquinofatura, feita através das máquinas. Beleza? Com o avanço tecnológico, nós tivemos uma forte divisão do trabalho. Mas era um trabalho em que o indivíduo ele não era muito bem, vamos supor, remunerado. Existia uma exploração gigantesca desse trabalhador. Existia a possibilidade de se trabalhar entre 12, 14 e, pasmem vocês, até 16 horas por dia. Era um trabalho análogo ao escravo, certo? O cara vivia basicamente para o trabalho. Muitas das fábricas, lá na Inglaterra, Birmingham, tem uma área lá industrial próximo a Londres, Middlesbrough, certo? Que tem uma fábrica muito antiga, e que, de acordo com os relatos dos guias turísticos, dos historiadores lá da época, as pessoas moravam na fábrica, nos fundos da fábrica e trabalhavam no galpão. Então a pessoa basicamente ficava dentro da fábrica diuturnamente, morava na fábrica, e isso era muito comum na indústria britânica da época. Os galpões das fábricas ficavam colados aos dormitórios. Então, você tinha toda a família trabalhando, o marido, a esposa e os filhos. Onde o homem ganhava, por exemplo, X. Uma mulher ganhava metade de um homem. E um adolescente, uma criança, que começava a trabalhar já com seus 9, 10 anos, ele ganhava metade de uma mulher. Então, todos trabalhavam na atividade produtiva industrial daquela indústria. Aí, quando a pessoa era demitida, todos eram demitidos e de lá saíam, certo? Não existia sindicato, não existia o seguro de emprego. Ou seja, o camarada ele trabalhava de manhã para receber no final da semana, certo? E os salários eram muito baixos, extremamente baixos. As condições de trabalho eram terríveis. As fábricas tinham um altíssimo teor de insalubridade,
eram fechadas, úmidas, muitas às vezes extremamente quentes. O trabalhador, ele tinha um trabalho extremamente perigoso, principalmente nas indústrias têxteis, quando os teares ficavam sendo utilizados com os rolos de fio para poder fazer a manta de tecido. Aí, às vezes, os rolos de fio caíam por trás das máquinas e as máquinas funcionavam com pistões. Aí, muitas vezes, mandavam as crianças pegar os pistões, pegar o rolo de fio e não desligavam a máquina. Então, a criança passava entre os pistões para pegar. Só que aqueles pistões, eles trabalhavam com graxa, com óleo. Se a criança escorregasse e o pistão na volta batesse, matava a criança na hora. Por que era escolhida a criança? Porque era menorzinha. Passava entre os eixos dos pistões e não tinha problema. Muitas pessoas morriam. Existia uma grande mortandade nessa fase da atividade industrial. Tá certo, galera? As novas relações de trabalho nessa primeira revolução industrial, nós tínhamos, de um lado, de acordo com Karl Marx, o dono dos meios de produção, ou os donos dos meios de produção, os burgueses. Então, criou-se a classe da burguesia. E do outro lado, você tinha aquele que vendia a sua força de trabalho, que era o proletário, o trabalhador, o funcionário. Então, criou-se aí, dentro de um novo contexto, né, duas classes sociais. Os donos dos meios de produção e aqueles que vendiam sua força de trabalho para esses donos do meio de produção. Os donos do meio de produção, burgueses, burguesia, a classe da burguesia. E aqueles que vendiam a sua força de trabalho, nada mais, nada menos do que o proletário, ou o trabalhador, certo? Ou o seu trabalho assalariado. Então, nós tivemos aí uma nova característica social da época, e que até hoje nós continuamos tendo essa burguesia e continuamos tendo o proletário, o trabalhador, o assalariado, que vende a sua força de trabalho, o prestador de serviços, etc. e tal. Tá bom? A abundância de recursos naturais como ferro, lã e carvão. A Inglaterra, ela tinha muitas colônias, como eu disse logo no começo da aula, e essas muitas colônias forneciam as matérias-primas necessárias para o avanço da indústria britânica e fundamentalmente da indústria têxtil britânica. Tá ok, galera? Aqui, ó, as políticas econômicas liberais. Na época, a burguesia adotou um sistema liberal extremamente voraz. E esse sistema liberal extremamente voraz fez com que os investimentos eles fossem de grande soma, fazendo com que o retorno se tornasse maior também. Lembra daquele lema? Quem tem medo de perder, tem medo de ganhar. Então, os burgueses adotaram uma política liberal, e principalmente por conta de Adam Smith, né, o autor do liberalismo econômico, também chamado de capitalismo industrial. Foi a partir daí em que o Estado diminui a sua força de atuação na economia e passa a atividade capitalista a emergir como controlador dinâmico desta economia com a lei da oferta e da procura. Então, nós tivemos aí o liberalismo econômico, o liberalismo smithsoniano, né, de Adam Smith, e principalmente o capitalismo industrial passa a reinar quase que sozinho dentro das atividades produtivas e econômicas. As indústrias passam a ser os grandes centros produtivos e econômicos do mundo daquela época. As indústrias da primeira revolução industrial. Nós tínhamos a indústria de base, né? A indústria de bens de produção e a indústria de bens de consumo, certo? Dentro dessas indústrias de base, como a metalúrgica, a siderúrgica, as de bens de produção, que eram aquelas indústrias que faziam as máquinas para serem comercializadas com outras indústrias para poder fazer tecido, calçados, roupas, certo? E demais características do setor produtivo. Então, nós tínhamos inicialmente a indústria pesada e a indústria têxtil, que foram as duas principais, né? Metalúrgica, siderúrgica, a indústria de bens de produção e a indústria têxtil. E, inicialmente, quais eram as indústrias que mais prosperaram dentro dessa concepção da área produtiva? Foi a indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria de ceras e velas. Sim, ceras e velas, porque todos não tinham acesso à energia elétrica, que era muito incipiente naquela época. Certo? Aí nós tínhamos a indústria alimentícia e a indústria de bebidas, né, que eram essenciais. Quer dizer, a de bebidas não eram essenciais, mas você sabe, né, que o ser humano vive do pão e do circo, né?
nós temos o essencial e também temos que nos divertir. Naquela época, os bumpers, né, se popularizaram na Inglaterra, os bares, né, os bares subterrâneos, né, os porões, né, que ficavam lá, a galera tomando a cervejinha e tal, que até hoje, né, tem muito isso lá. Inclusive os Beatles começaram, né, dentro desses pubs, né, desses bares britânicos. Então, estas foram as principais características dessa primeira fase da Revolução. Consequências. Quais foram as consequências dessa Revolução Industrial? Bom, a primeira Revolução Industrial promoveu intensas transformações do sistema produtivo, que nós já falamos. E a Inglaterra industrializou-se em primeiro momento devido à sua, vamos supor, condição de grande metrópole, né, exploradora e que teve o acúmulo de capital durante as grandes navegações marítimo-comerciais. Daí teve esse processo de pioneirismo britânico dentro da Revolução Industrial. Acúmulo de capital, nós tínhamos burguesia empreendedora, nós tínhamos matérias-primas e mercados consumidores. Então, essa mescla desses 4 itens tornou a Inglaterra o país pioneiro dentro do processo da Revolução Industrial. Beleza, galera? Aqui tem um resumozinho, que depois vocês vão ver aí nos caracteres, né, que vai ser gerado, né, pela nossa querida TV aqui, pelo nosso estúdio, e que, no resumo, nós vamos ter a primeira Revolução Industrial, ela vai de 1760 até 1850, a Inglaterra foi o país pioneiro. As principais características da primeira Revolução Industrial, que foi a substituição da manufatura pela maquinofatura, surgiram as indústrias, né, têxtil, né, a indústria de base, a indústria de bens de produtos ou bens de produção, e novas relações de trabalho, a burguesia e o proletariado. Então, você nesse resumo, você vai identificar as principais características desta primeira Revolução Industrial. Tá certo, galera? Continuando, a gente vai aqui para a segunda Revolução Industrial. Então, dentro desse processo da segunda Revolução Industrial, nas características que eu vos falei, eu disse que inicialmente passou pela Europa, né? Depois se expandiu para outras áreas do planeta, chegando aos Estados Unidos. E é justamente nos Estados Unidos que a gente vai marcar bem essa questão da segunda Revolução Industrial. Tá bom, galera? Vê só. A gente tem aqui, nasceu com um processo científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra. Aí passa-se para a França e Estados Unidos, por volta da segunda metade do século XIX, como eu disse aqui para vocês. Na segunda metade do século XIX. Principais características entre 1850 e 1950, certo? A busca por descobertas e invenções foi longa, o que representou maior conforto para o ser humano, bem como a dependência dos países não industrializados em relação a essa revolução científica. Por exemplo, até hoje o Brasil tem uma forte dependência tecnológica. Por quê? Porque quando nós realizamos a nossa atividade produtiva industrial, nós não seguimos aquela infraestrutura básica. Indústria de base, indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. O Brasil começou com indústria de consumo. Então, a base e o bem de produção a gente não tinha. Então, a gente não fazia as máquinas, certo? A gente comprava essas máquinas, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, dos Estados Unidos e produzíamos o gênero aqui, no nosso país. Então, nós já nascemos industrialmente com dependência tecnológica. E, ao longo do tempo, nós não conseguimos reverter essa dependência tecnológica. Nossa indústria é forte? É. Nossa indústria é forte? Sim. Porém, ela é altamente dependente em relação às inovações técnicas e científicas dos chamados países centrais do mundo desenvolvido, né? Os países que primeiro se industrializaram. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então, esta segunda Revolução Industrial, que se expande pela Europa, chega aos Estados Unidos. E é lá que a gente vai dar uma paradinha, certo? Mas ela se expande, como eu disse, para o Japão, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Suécia, Japão, eu acho que já falei Japão, não sei. Aí chega na Rússia e depois vai lá para onde? Estados Unidos. E é chegando lá nos Estados Unidos que a gente vai ter um capítulo todo especial dentro desse processo. Sabe por quê? Porque foi lá, nos Estados Unidos, que inovações técnicas e científicas passaram a fazer parte desta nova fase da Revolução Industrial.
essa segunda revolução industrial, ela é marcada principalmente pelo sistema pelo sistema taylorista fordista, certo? Quando a gente tem Henry Ford e Frederick Taylor, esses dois geniais estadunidenses, eles desenvolveram um sistema de produção industrial diferenciado, certo? E que sistema de produção industrial diferenciado foi este? A gente costuma dizer somente Fordismo, mas a gente tem que associar o Fordismo ao Taylorismo. Por quê? Porque o Taylorismo não era um sistema produtivo, mas era um sistema de gerenciamento da produção. Por exemplo, Taylor, ele pedia para que os seus funcionários tivessem um controle, né, cronometrado de toda a área produtiva. Né? Você tinha uma equipe aqui produzindo uma coisa, uma equipe ali produzindo outra equipe do outro lado produzindo outra. Então, um dependia do outro. Então, se um atrasasse aqui, iria atrasar o trabalho de todos. Então, existia um funcionário que era encarregado de cronometrar o tempo produtivo, ver se tinha alguém fazendo corpo mole, ver se tinha alguém assim meio descansado, certo? Então, esse sistema de gerenciamento de produção que foi desenvolvido por Taylor, ele foi utilizado também por Henry Ford. Porém, Ford, ele cria um sistema chamado de linha de produção em série e em massa. Em série, tudo igualzinho. E em massa, em grande quantidade. Então, ele cria a esteira de produção. Ford, ele fez o seguinte, quando ele começou a sua fábrica, ele pediu para que os seus chefes de engenharia pegassem um carro da Chrysler, né, de Lord Chrysler. Então, eles compraram o carro da Chrysler e a ordem de Ford foi: tirem peça por peça desse carro e colocaram no galpão. Então, o carro foi todo desmembrado, como se fosse um quebra-cabeças. E colocaram lá no galpão. Aí Ford disse: eu quero peça por peça catalogada, numerada e fundamentalmente nomeada. Então, a peça ia ter nome, a peça ia ter número e ia ter um modelo específico. Foi a partir daí que ele passa a pegar essas peças e colocar em moldes. Então, todas as peças seriam modelares. Por exemplo, antigamente, antes do Fordismo, você ia comprar 2 carros, um para você e um para sua esposa. Mesmo que você pedisse 2 carros iguais, eles não sairiam hermeticamente iguais. Ia sair alguns centímetros maior aqui e outros centímetros menor ali. Por quê? Porque não existia um padrão antes de Henry Ford. A partir de Henry Ford, sim, foi criado um padrão, pois foram criados moldes para todas as peças. Então, suponhamos, o carro da linha T, o Ford T, ele tinha essas peças. Então, todas essas peças eram milimetricamente iguais. Então, foi o sistema de produção em série. Aquela série daquele carro podia mudar a cor, mas, que geralmente era preto, mas poderia mudar a cor. Contudo, todas as peças elas eram iguais. A carcaça do carro era colocada de um lado da esteira, quando ele passava por todas as unidades ou módulos de produção, quando chegasse no final da esteira, o carro já estava pronto para colocar gasolina e ser usado. Então, na época, o carro era montado como se fosse um gigantesco quebra-cabeças, em que todas as peças elas eram numeradas, elas eram seriadas e que eram todas modelares, ou seja, módulos. E o trabalho ele era intensamente repetitivo, porque uma equipe que montava, por exemplo, as portas de um carro, não sabia montar, por exemplo, os pneus. Então, os trabalhos eles eram extremamente repetitivos. A atividade laboral era extremamente repetitiva, estressante e controlado o tempo de produção. Daí vem o genial Charles Chaplin fazer uma crítica, né, cruel a esse tipo de produção fordista, que foi o filme Tempos Modernos, em que o homem foi engolido pela máquina. Tem uma cena que é clássica do filme Tempos Modernos, que é ele lá apertando os parafusos e depois ele entra na máquina, né, e passa a ser engolido por essa máquina. Tá bom? Então, dando continuidade, já falamos aqui, sim, os sistemas inovadores dessa segunda revolução industrial. A partir dessa segunda revolução industrial, nós tivemos a energia elétrica como fonte de energia, nós tivemos o que mais? Nós tivemos o petróleo, nós tivemos novas ligas sintéticas de metal,
E a partir desta segunda revolução industrial, nós passamos a ter uma inovação do que nós chamamos de produto. E esse produto é o quê? Mais barato. Ele passou a ser barateado porque foi otimizada a produção. O que isso quer dizer? Que os produtos se tornaram mais acessíveis. Cortou-se gastos extras e esse produto tornou-se mais acessível. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Ford T, o modelo T ele era vendido na época, antes do sistema Fordista, por $800. Depois do sistema Fordista, ele passou a ser vendido por $250. Era como se um carro, vamos supor, a preços de hoje, era como se um carro de 80 mil passasse a ser vendido por 25 mil. De tal foi o princípio de barateamento da produção com esse novo sistema Fordista. Certo? Então, nós tivemos mais pessoas acessando. Então, muitas pessoas passaram a comprar e a cadeia produtiva passou a produzir mais. Então, a produção era também em massa, em grande quantidade para atender a demanda do mercado consumidor, que posteriormente teve uma grande crise, né, a crise de superprodução, né, depois da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente em 1929, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, com a crise de superprodução. Tá bom? Mas isso aí é uma outra história. Beleza? Então, nessa segunda revolução industrial, está aqui, né, uma linha produtiva. Vocês podem perceber, né, que tudo era igualzinho. Né? A linha de produção era toda igual. Né? Ela só era montada. Né? Era basicamente por isso que as grandes indústrias automobilísticas hoje são chamadas de montadoras. Tá certo? Os inventos dessa segunda revolução industrial, novos processos de fabricação do aço, permitiram sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos, etc. Desenvolvimento técnico da produção da energia elétrica, não é? Nós tivemos também a invenção da lâmpada incandescente, né, Dr. Thomas Edison, o surgimento do avanço dos meios de transporte, ampliação das ferrovias, seguido de inovações como o automóvel e posteriormente o avião. Que aí tem aquela briga entre Alberto dos Santos Dumont e os irmãos Wright, né, dos Estados Unidos. Invenção dos meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão e o cinema. De todos esses aí, primeiro veio o telégrafo, depois veio o cinema, depois veio o telefone e a televisão é o mais recente desses grandes inventos dessa segunda revolução industrial. Certo? O avanço da química, certo? A medicina, né, surgiram grandes avanços, né, químico-farmacêuticos e médico-hospitalares durante este período, né, principalmente na primeira metade do século XX, visto que a Primeira Guerra Mundial fez com que surgissem grandes avanços e a grande pandemia de 1919, né, a gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas. Então, houve a necessidade desse avanço da química, da farmacêutica e também do sistema médico-hospitalar e higiênico-sanitário. Beleza, galera? Essa terceira revolução industrial a gente vai deixar para uma nova oportunidade. A aula da gente está se encerrando agora e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um forte abraço!